podcast. Voltamos. Hã? Voltamos, estamos Carol, de volta. Estamos de volta. Gente, 5º episódio, a gente continua aqui falando sobre a independência culinária e vários outros assuntos, assim, que tem a ver, obviamente, a gente é meio doido, mas não tanto, assim, pra desviar. Estamos aqui com uma convidada super fofa, que é a Duda, @Eduarda, eu acabei de Ponto Lenzi. Vai aparecer aqui na sua tela, é Lenzi com Z, certo? Para você que está ouvindo. Isso, daí. Eduarda.lenzi com Z. Então, segue ela, acompanha o trabalho dela, que é muito massa. A gente deixou um spoiler da pergunta que ela vai responder agora no último episódio. Então, Brenda, por favor, faça as honras. Exato. No finalzinho ali do último episódio, a gente falou um pouco mais sobre o paladar e paladar infantil, né? Onde que começa, quando que ele já tá um pouco mais formado. E Duda, quero uma ajuda. A gente tá aí também, você comentou um pouquinho assim, ó, deu uma leve pincelada ali na primeira parte sobre a emancipação culinária. Eu sei que tem algumas coisas também no seu Instagram, mas não é um termo que a gente está muito acostumado, né? Então, eu queria saber o que é essa emancipação culinária, essa independência culinária e qual a diferença, né, entre emancipação e independência, e se a gente pode dizer que essa emancipação ela começa já na infância ou tem algum marco onde que ela começa? Então, emancipação, independência culinária, na verdade, eu acho que talvez até o que, quando a Andrea entrou em contato lá com as minhas publicações, né, eu fiz uma publicação falando sobre emancipação culinária, né, e, na verdade, ela é a nossa capacidade de suprir a nossa necessidade em questão de nos alimentar, né? Então, nós nos alimentarmos é uma das nossas necessidades mais básicas, né? Então, a capacidade que a gente tem de fazer a nossa própria comida deveria ser também uma coisa muito básica, né? Até nessa publicação eu escrevi, imaginem que vocês estão em uma semana lá, sem pai, nem mãe, marido, esposa, avó, sem ninguém, né? Vocês conseguiriam fazer todas as refeições dessa semana para vocês, com o que vocês têm em casa, com alimentos de verdade, sem ser uma coisinha embalada num pacotinho que vocês comprassem? Claro, né, que às vezes a gente enche o saco de cozinhar, noite, dia, enfim, né? Mas se fosse necessário em uma semana, vocês conseguiriam, vocês saberiam se virar, né? E eu digo, então, isso é independência, né? Isso é a gente conseguir suprir uma das nossas necessidades mais básicas. E daí vem essa outra pergunta, né? Se isso começaria na infância, se tem um momento em que isso acontece. Na verdade, eu acredito que isso deveria ser muito estimulado desde a infância, deveria ser um assunto mais falado, né? Pelos pais, bastante, de pais para filhos. Mas, infelizmente, esse hábito de estar na cozinha, ele está ficando cada vez mais deixado para trás, né? Justamente pela praticidade, pelas relações, pela vida acelerada, né? As pessoas optam pelo que é mais fácil, que é mais prático, que é mais rápido, né? Então, esse é um hábito que está sendo deixado um pouquinho de lado e que eu acho que a gente tem que retomar, porque ele é muito básico, muito primordial, né? Então, eu diria que a nossa relação com a comida, sim, ela começa muito desde a infância, como eu já vinha falando lá no episódio. E assim, às vezes eu vejo algumas mães, né, que têm vontade de dizer, sacudir e dizer, deixa teu filho fazer, deixa ele te ajudar, deixa ele colocar a mão nessa comida, né. Às vezes a gente tem medo, assim, de que vai sujar, fez o trabalho. Ai, mas não vai ficar bem feito. Ai, se o pão não crescer, sabe? Mas a gente está privando os nossos pequenos de entrar em contato com esse ambiente maravilhoso, né? De entender o que eles estão colocando dentro do corpinho deles, né? É uma coisa muito importante isso. Então, eu digo que se a gente priva as crianças de entrar em contato com a comida,
Se a gente deixa de ensinar por medo que não vai ficar tão bem feito, ou porque a gente vai ter um pouquinho mais de trabalho, a gente está privando as crianças também de se tornarem adultos que vão ter uma independência culinária. Conheço tanta gente hoje em dia que não sabe fazer o básico na comida, na cozinha, sabe? Isso para mim é triste, porque é muito, muito básico para nós. Então, eu diria que sim, começa na infância, não tem um momento exato em que a gente diga, agora estou independente culinariamente, né? Já agora aprendi tudo. Isso nunca vai acontecer em nenhum aspecto da nossa vida, né? Nunca a gente vai saber tudo. Mas eu diria sim que começa muito na infância, que tem muita influência dos nossos pais, né? Em como eles nos apresentam a comida e como eles nos dão liberdade para fazer, para errar, para fazer de novo. Então, é muito importante que os pais deixem suas crianças na cozinha. Mas, enfim, não tem um momento certo. Eu diria que é isso, assim, a nossa... dar a cara a tapa para a cozinha, né? Ir lá e cozinhar, e tentar e fazer e se alimentar. A gente precisa conseguir se alimentar. É isso. Só um parênteses, assim, essa questão da independência culinária, né? Eu casei e não consegui olhar para a panela de pressão, né? Meu Deus. Morria de medo da panela de pressão. E porque na minha infância eu vi ela na casa da minha mãe estourar, né? Então, aquilo para mim era um problema. E outro também era fritar ovo, porque quando a mãe fritava o ovo, explodia, assim, era uma coisa de louco, assim. Para mim, ela sempre se queimava fritando ovo. Então, para mim, era um problema enorme. Aí eu casei e não sabia fazer feijão. Aí quem fazia feijão? Minha mãe e minha sogra, que mandava feijão para casa. Eu digo, não, meu Deus do céu, não posso viver a minha vida inteira pegando feijão na casa da minha mãe e da minha sogra. Enfim, lá fui eu enfrentar a panela de pressão. Gente, quando eu consegui fazer meu primeiro feijão, que ficou bom, eu digo, meu Deus, agora eu sei cozinhar tudo. Não preciso mais, né? É realmente... Tocou até aquela música. We are the champions, my friend. E a Carol com a panela ali. Abraçada, não Panela foi de porque estava pressão quente. A panela de pressão é um negócio muito... Pra mim, era um bicho de cabeça, né? E tem coisa assim que ainda na cozinha é um dilema para mim, né? As crianças aqui em casa ainda falam, né? A gente gosta mais da pipoca do meu pai, porque a mãe faz pipoca no poqueiro, a pipoca do pai é a pipoca da panela. Porque eu não tenho paciência para fazer pipoca, é muito rápido, mas eu não consigo, eu não tenho paciência para fazer pipoca na panela. Então são coisas assim que realmente assim, no início quando eles falavam, eu ficava, ai, meu Deus, né? E vamos combinar que a pipoca da panela realmente Sim, com outra coisa. certeza. Tem o seu valor, eles não estão errados. Com certeza, é outro sabor, né? Gosto, É outro outra sabor. vida, é outra coisa. Mas essa independência culinária aqui em casa, para mim, veio bem depois de casada, assim, né? E é realmente uma conquista, né, Eduarda? É uma conquista que a gente vai vendo que a gente é capaz, assim. E eu sei que a Andrea tem uma pergunta, assim, mas eu via esses tempos um post da Vanessa Poleto, que ela colocava, assim, né, que para cozinhar a gente precisa saber dos princípios, assim, né? E aí a gente vai testando e vai aprendendo e vai construindo a nossa forma de cozinhar, né? Eu queria saber contigo, assim, da onde que surgiu isso, que eu estava vendo no teu Instagram, né? Essa questão muito mais natural. Eu estava vendo ali cri-cri de laranja, se eu não me engano. Isso. Eu achei uma delícia, assim, né? Usando a casca da laranja, né? E coisas que a gente nunca pensa, assim, em utilizar, né? Coisas que vão para o lixo, assim. E me chamou muita atenção, né? Aí vi também teu pomar, né? Tava ali o araçá, ainda mostrei pro meu marido, ó. A nossa araçá tá plantada ali, ainda não tem fruto, né? Eu Porque adoro o araçá. A gente replantou ele esse final de semana, assim. Maravilhoso! Então, eu queria saber, assim, como é que foi para te criar esses hábitos, né, na tua vida e como foi aprendendo, fazendo essas coisas, utilizando coisas que normalmente a gente não usa, assim.
eu acho que, primeiro, o gostar torna tudo muito fácil, né? Então, quando a gente gosta, até aquilo que é mais trabalhoso se torna fácil. Mas eu diria que o meu interesse foi crescendo muito forte em dominar aquilo que eu gostava de fazer, né? Eu gosto, agora eu preciso dominar, né? Então, surgiu uma onda, assim, de pesquisar, né? De começar a aprender sobre aquilo, né? E daí, conforme vai surgindo isso também, vai surgindo inspirações, né? De coisas que às vezes a gente nem sabia que podia fazer, mas caramba, dá para aproveitar aquele alimento para isso, para aquilo, né? E daí eu também comecei a me alimentar nesse mesmo período de uma forma mais saudável, né? E entender como a gente às vezes aproveita mal os alimentos. Na verdade, eu não consigo especificar um momento assim, ou como que isso aconteceu, mas eu acho que foi principalmente no momento em que eu comecei a olhar mais para a natureza, né? Então, mais ou menos nos últimos anos da faculdade, eu comecei a fazer uma disciplina que que me abriu muito os olhos para a natureza. O meu orientador da faculdade me puxou muito para esse lado de olhar o natural, né? Enfim. E eu comecei a dizer, nossa, eu preciso falar sobre isso, eu preciso enxergar isso, eu preciso explorar a alimentação nesse sentido, né? Então, eu acho que tem muito a ver com o desejo, né? Com o que a gente sente vontade. Daí a gente vai atrás. Mas, enfim, essa questão de aproveitar bem os alimentos, na verdade, a gente aproveita muito pouco o potencial dos alimentos, né? Então, tem coisas que a gente nem sabe e que dá pra gente consumir, como fazer uma bala com a casca da laranja, como, por exemplo, a batata doce, que, na verdade, a rama da batata doce, ela é muito mais nutritiva que a própria batata doce, como a rama da beterraba, que a gente pode utilizar também, né? Então, tudo isso foi surgindo através de estudos, né? De me interessar mais por isso. E tem uma outra questão também, né? Que vocês futuramente podem acabar vendo bastante lá na minha página no Instagram, né? Que são as plantas que não estão no mercado, mas que são para a gente comer, né? Que são as plantas alimentícias não convencionais, né? Então a gente só come uma quantidade minúscula de todas as plantas que Deus disponibilizou para a gente comer, e muitas vezes plantas que têm um valor nutritivo muito menor, né? Do que essas que a gente não conhece. Então, por exemplo, o trevo. O trevo é comestível, né? Agora vocês vão ficar apavoradas. A ortiga. A ortiga tem um valor nutricional muito maior do que da alface, por exemplo. Daí a gente coloca ela em imersão de água quente e ela não arde mais a língua, sabe? Ai, caramba, isso é assustador, né? Quem é que vai comer ortiga? Mas esse meu desejo de retornar à natureza, de observar as coisas da natureza, foi me fazendo pesquisar, né, e descobrir que a gente não está aproveitando todo o potencial dela, que a gente precisa aproveitar para o bem do nosso corpo, né? Mas não teve um momento disso, foi tudo baseado em interesse mesmo. É falar Sobre com a a minha avó que vai comer ortiga. ortiga, ela já faleceu, a bicha, mas ela tá aí, dá na minha cara. Tinha ortiga lá em casa. Tinha, eu vi a foto ali do araçá. Que saudade! Eu tirava com a unha o negocinho do araçá, sabe? A coroinha. Eu me lembrei exatamente eu com o araçá na mão. Não, óbvio, vários, porque eu catava tudo. A minha vizinha ficava indignada, porque eu ia lá e... Araçá é minha fruta favorita. Se você nunca comeu araçá, meu amor, eu tenho muita dó de você. Então, eu tirava, ia comendo loucamente, sem lavar, uma loucura. Ai, que saudade, quero de volta. Tu vai ficar bem longe do meu araçá. E a época dele é verão, então eu vou pra Floripa no verão, então tu já sabe que eu estarei lá perto. Faz um cercadinho no araçá, Carol. Né? Quem tem pergunta, Andréia? Por favor, Andréia. Diga.
Duda, é o seguinte, uma coisa que, assim, né, vendo o teu Instagram, né, já conhecendo também a tua família, né, então, é muito do que tu vive também é fruto, né, de uma vivência familiar, assim, né, muito bonita, assim, sempre admirei muito. E eu fiquei impressionada, assim, né, ao te ver, mas tu tá com 21 anos, né? Isso. Ela tem 21 anos e tem toda assim essa bagagem né, por conta, né, desse conhecimento, desse desejo de conhecer, né, o alimento. E é muito legal também ver que tu passa essas coisas não de uma forma, por exemplo, que nem a Fran vê com a minha magreza, assim, né, né, sou quase que uma esfinge. E eu sempre tive um trauma muito grande com a questão nutricional, sabe? Por causa que eu sempre via tudo meio que como um filme de terror, né? Por exemplo, tudo aquilo que tu falou agora sobre a questão de produto industrializado e tudo mais, nossa, alguém falava para mim, eu me travava, né? Me travava. Por quê? Porque para mim é mais prático abrir um pacotinho de bolacha, né? Para mim sempre foi muito mais prático. E eu sempre fui como uma boa melancólica preguiçosa, entendeu? Né? De, meu Deus, vou ter que descascar uma abóbora. Esses dias eu fui no YouTube para descobrir, agora com 38 anos, descobri como se descasca uma abóbora. Aí agora o nutricionista do Eduardo disse que eu não preciso descascar a abóbora. Glória a Deus. Mas, né, porque Cara, tem os eu não nutrientes sei, da não sei se eu abóbora. tô fazendo errado, mas pego uma buchinha de cozinha, Lava. lavo com a casca, e é tudo no vapor e vida segue, entendeu? Eu não tiro Isso casca eu de aprendi com nada. a Franciele Lopes. Eu não tiro casca de Bota tudo na nada. panela e cozinha. E dali, Vai. entendeu? E cozinho e como com Sim. casca e vida segue. Eu não fico perdendo meu tempo. Até batata frita. Eu lavo, pico rodelinha e é frito assim. A Assim, né? batata Vai. com casca é muito mais gostosa. Ah, eu adoro. Tem todo um sabor. E o Perfeito. que é mais legal é isso, sabe, Duda, que tu consegue passar, acho que também por conta da tua bagagem artística, tu consegue levar, eu acredito que tu tenha conciliado perfeitamente, né, essas duas áreas de conhecimento, né, o alimento e a arte, porque tu consegue passar com arte, né, o desejo de se alimentar bem. Mas a pergunta é o seguinte, numa geração tão delivery que a gente tem vivido, principalmente da galera da tua idade, né? Como é assim, tu te vê no meio de jovens da tua idade que não tem essa mesma, né? Que não tiveram essa mesma construção, principalmente agora em tempos de pandemia, então, né? Que as comidas em casa têm sido muito mais por delivery do que por qualquer outra coisa, né? Então, como é que tu vê a tua geração hoje com uma mentalidade tão diferente e como tu te vê no meio disso? Essa é a minha pergunta. Então, eu acho que assim, no primeiro momento, o pensamento é de pânico, né? Vou pegar minhas trouxinhas, vou comprar uma casinha no meio do campo e vou me embora, né? E, e daí isso tem a ver, na verdade, com todos os caminhos dessa mesma geração, não só no quesito alimentar, mas no quesito tecnológico também, no quesito de relações, né? Então, chega a dar uma coisa assim, meu Deus, para onde vamos, né? E, e daí eu já pensei sobre isso, e ao mesmo tempo que eu me preocupo com o futuro, eu acredito que tem uma onda agora de pessoas que estão começando a acordar para isso, de perceber que não, para esse caminho não vai funcionar, não vai dar certo. E a prova disso são tantas pessoas doentes, a prova disso é uma pandemia acontecendo e a gente não tendo imunidade para se defender, né? Então, na verdade, tem muitas provas, né? O número crescente de jovens com depressão, né? Então, isso mostra muito esse caminho que a gente está percorrendo e que, opa, não é bem por ali, né? Mas
enfim, de certa forma, respondendo a tua pergunta, é de certa forma um pouco assustador, mas eu acho que isso ao mesmo tempo é um gás para eu falar, né? Então, como eu disse lá no outro episódio, né, isso de certa forma é o meu propósito, dar o conhecimento para as pessoas, para elas poderem também olhar que talvez o caminho não seja esse, que todo mundo segue, mas que talvez ele não seja bem o ideal para a nossa saúde, para a saúde dos nossos filhos, né? Enfim, eu não sou mãe ainda, mas eu me preocupo muito com o mundo que eu vou dar para quando eu tiver filhos, né? Então, eu acho que pode ser uma situação assustadora, mas essa situação assustadora pode ser também um gás para a nossa mudança, né? E eu acho que isso é o mais importante, a gente não pode ficar parado diante disso. E deve começar sempre por nós, né? A mudança, eu acredito muito nisso. Eu ia estar um pouco impactada com a urtiga, tá? Não vou nem mentir para vocês. É porque só quem só se cagou, se ralou numa urtiga, sabe o que essa garota acabou de falar, entendeu? Porque essa geração mais Nutella que vai chegando, desculpa, Brenda, mas é a realidade, essa geração não se calou na urtiga, entendeu? Então, ficava no videogame, sim, que eu sei, jogando CS, sei lá, jogando... Eu vou defender a minha geração e a Donkey geração do Kong, Duda, jogando, tá? Porque, sei lá, assim, a Street Fighter. gente foi de brincar na rua, mas talvez não na urtiga. Médio, mas né? Já na fica rua minha médio. Imagina, mãe Mas sabe dela... que, Ah, desculpa, a nossa geração, eu me lembro ainda de quando criança, brincar na rua. claro, faz bem pouco tempo, né? Mas, Agora sim, né? Pede pra Andréia lembrar. Pergunta pra mim. mas eu me Ainda bem que preocupo eu tô no meio. com os meus Tô brincando. sobrinhos, sabe? Porque eu ainda fiz isso, mas eu me preocupo com os meus sobrinhos. Que agora, com as aulas remotas, por exemplo, a gente está vivendo uma pandemia, eles têm que ficar 3 horas e meia em frente ao celular para poder assistir a aula deles, sabe? Tenho vontade de dizer, meu Deus, crianças, vão para a horta, cada um pega uma pá, né? E vão fazer alguma coisa, porque eles não crianças não foram feitas para ficar nesse ambiente, e esse ambiente não é saudável para eles, né? Ficar na frente de uma tela de celular, né? Enfim, a nossa geração ainda teve um restinho, né? Um inicinho que dá para salvar de correr na rua, essas coisas, mas eu me preocupo muito com as gerações mais recentes ainda, de 2005 para cá, com esse avanço das tecnologias. Enfim, que a gente tem que acordar para isso. E é uma coisa que tá muito enraizada já na nossa cultura, né? Aí eu vejo aqui, por exemplo, no fortezão da pandemia aqui em São Paulo, a gente não via muitos carros na rua, as pessoas respeitaram muito o isolamento, né? Mas aí eu sempre gosto de olhar, e eu desço aqui no meu apartamento, abro a porta e fico um pouco ali olhando a rua. Porque eu moro num apartamento pequeno em São Paulo, então, tipo, imagina você ficar semanas sem ver pessoas, Não, eu moro sozinha aqui, então quem vem aqui muito é meu namorado, mas, tipo, né? Tirando ele, quem eu vejo, né? E aí eu via muito motoboy passando de todos os tipos para todos. Aí eu moro numa cidade que tem um poder aquisitivo legal, a galera, então, tipo, meu, e era o tempo inteiro, assim. Então, acho que é uma coisa que está muito enraizada já na nossa cultura, essa questão do delivery, do fast food. As pessoas... Aí, os drive-thrus, né? Às vezes que eu saí, eu vi os drive-thrus daquela marca bem famosa, lotados, assim, abarrotados, as pessoas dentro do carro, esperando para comer. Então, tipo, uma coisa que realmente está muito... O que você diria para uma pessoa que tipo, tá ouvindo aqui o podcast e essa pessoa fala assim, eu quero mudar, tá bom, vou acreditar aí no que a Eduarda tá falando e vou melhorar minha alimentação. Vou buscar essa independência culinária. O que você diria para essa pessoa? Começa por onde, Duda? Por onde que eu começo?
Eu diria que o primeiro passo é se amar. A partir do momento em que a gente se ama, a gente começa a cuidar da gente. É aquela frase, né, que até como você trouxe, mas é quem ama, cuida. E se a gente amar, se nós amarmos a nós mesmos, a gente vai cuidar da gente, né? Então, nós, como católicas, aprendemos que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, né? E a gente tem que cuidar desse templo que é ocupado por esse Espírito, né? Mas até para quem não é católico, quem não tem uma crença, esse é um grande presente que a gente recebeu, com o qual a gente vai ter que conviver a vida inteira. E vai chegar um dia que a gente não vai ser mais tão jovem, vai chegar um dia que a gente não vai ter mais facilidade para fazer as coisas como a gente tem, né? Então, eu diria que o primeiro passo é se amar, né? Mas, enfim, depois desse primeiro passo, vem o passo de começar a conhecer o que a gente está comendo, começar a ler alguns rótulos, começar a entender, né? Daí vem a pesquisa, enfim, que eu já comecei, mas que hoje em dia pesquisar é muito mais fácil, né? O Google tá aí, né? Antigamente seria bem mais difícil, mas eu diria que uma boa forma de pensar é pensar se isso se distancia muito do natural, é porque tem algo de errado, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é de Hipócrates, que é conhecido como o pai da medicina, né? E ele nasceu lá 460 anos antes de Cristo e nessa época ele já dizia: perdemos a nossa saúde na medida que nos afastamos da natureza, né? Então, pensar a distância que a gente está tomando, né? Porque isso está fazendo a gente perder a nossa saúde. Então, quanto mais a gente se distancia do que é natural, né? Eu digo até da própria sujeira natural, né? Porque tudo hoje é muito limpo e a gente precisa ter contato com o que é da natureza, com o que é... A palavra sujeira ficou meio perdida aí, né? Mas eu quero que vocês pensem nos micro-organismos, né? Que foram crucificados, né? As bactérias, a gente tem que fugir, a gente tem que passar álcool gel, a gente tem que limpar. Não, a gente precisa deles, a gente precisa dos bons micro-organismos, né? Então, eu diria que primeiro é se amar, e daí depois, aos pouquinhos, é pesquisar e pensar no voltar ao natural, né? Como a gente foi criado, para que a gente foi feito, qual é o nosso papel aqui e do que a gente precisa para isso. Muito massa. Duda, e até aproveitando, assim, eu acho que toda essa dinâmica e essa aversão ao natural, assim dizendo, né, querendo ou não, foi construído uma imagem de que aquilo que é sujo, né, essa questão do mais natural mesmo, da dinâmica do natural, ela é imperfeita, né, ela não é o correto. E a gente sabe que na cozinha e também na nossa vida, assim também como na nossa vida, a gente está sujeito às imperfeições, né? E como que tu também foi pensando, como que vai lidando com essa situação de ter uma comida perfeita ou de às vezes ser algo muito instagramável e a gente sabe que não é bem assim, né? Como lidar com essa situação de perfeccionismo, né? De estar tudo extremamente alinhado, de estar tudo extremamente limpo, aquele prato assim, tipo, que um chefe talvez, exato, que a gente idealiza de que um chefe faria, né? Como lidar com essas situações para absorver, então, o que os alimentos têm de melhor para nos trazer, né? Porque eles não são nossos inimigos, eles são nossos amigos, muito pelo contrário. E são eles que vão nos ajudar. Então, como que a gente pode fazer, como lidar com essa situação? Então, eu sou naturalmente uma pessoa muito perfeccionista, sempre fui, né? E talvez até por isso essa quantidade grande do fazer, do preciso descobrir como, né? Da pesquisa, enfim, né? Mas eu uso muito uma frase, né? Que é baixa expectativa
dava felicidade. Né? Então, quando a gente não coloca expectativa demais nas coisas, a gente naturalmente fica mais leve, fica mais feliz, fica mais tranquilo. Né? E outra coisa que para mim leva à felicidade é saber que eu dei o meu melhor. Né? Então, claro, que eu vou fazer tudo na medida da minha possibilidade. Né? Eu vou cozinhar na medida da minha possibilidade. E sempre vou dar meu melhor, sempre vou pesquisar o máximo que eu puder, sempre vou tentar encontrar a técnica certa de fazer aquela coisa dar certo. Mas se não der certo, tá tudo bem, né? A gente está submetido ao erro e ao acerto, né? A gente vive nessa vida humana de errar. Né? Eu acho que a questão é a gente não se cobrar tanto, né? Às vezes eu ainda tenho as minhas questões tava contando antes da gente começar a gravar, né? Falei assim, meninas, que esses dias eu destruí uma tapioca e fiquei furiosa, né? Como que eu destruí essa tapioca? Né? E que isso aí a gente se cobra mesmo, mas eu acho que é tentar encontrar a medida de que a gente erra. E tá tudo bem, e dá sempre o nosso melhor, porque quando a gente faz tudo que a gente pode, a gente fica com a consciência limpa, e daí tá tudo bem. Ai, gente, eu tô tão... Ah, Que garota falando é essa que nisso, você arranjou, André? Meu Deus. falando nisso, assim, eu me via, né? Porque depois que a Clara nasceu, gente do céu, meus bolos não estão prestando mais, não. Eu não sei se é porque, tipo, fazendo com ela, chorando, ou então sempre na corrida, assim, né? A minha mãe sempre dizia, né? Que bolo tem que fazer tranquila, cabeça leve, porque tu começa a pensar em muitas coisas, ou fazendo outras coisas, enquanto tá fazendo o bolo não sai, ele abatuma, diz ela. E Não, a ultimamente, Paola não. Desculpa, Carol, A te interrompi. palavra abatumar não é conhecida aqui em São Paulo. Só quero deixar não, isso. Não. Esses dias eu estava na casa da minha sogra, ela deixou eu abatumar um bolo, que a minha sogra é daqui. Não, na verdade, a minha sogra é do Nordeste, ela mora aqui em São Paulo. E eu falei, gente, batumou, isso aqui, batumado. Aí ela falou, quê? Oi? Tipo, não entende. Não, foi tipo Você assim, não xingando falou. o mundo, a casa do meu namorado se revoltou contra mim, porque eles não sabiam que era batumar. E aí eu tive que pesquisar no Google e falei, essa palavra existe, tá aqui o significado dela, que não cresceu. Ó, o significado no regional de abatumar, existem algumas cidades, alguns lugares que chamam de, por exemplo, um bolo solado, um bolo que não cresceu, né? Ele ficou pequenininho, aquela massa mais densa. Então, depois você pode até aproveitar e comentar lá no nosso Instagram como que chama abatumado, como que chama solado aí na sua região. Fazer uma publicação lá no feed. Abatumar. Você sabe. Abatumar. Você sabe o significado. Não, a Paola não está aqui, mas para quem é acostumado a fazer bolo, é realmente a confeitaria, assim, diferente, por exemplo, do resto da alimentação, a confeitaria é isso. A confeitaria é saber a temperatura, saber a quantidade, porque qualquer coisa fora daqui e concentrar. Né? Eu vendia bolo também antes, né? Então era assim. Saía alguma coisa fora do prumo, ou eu resolvia também fazer o bolo com as 3 crianças na minha volta, pronto, né? Ou o bolo transbordava, bolo de milho, virava bolo vulcão no fogão, sabe? Ai, eu adoro. My favorite. Né? Mas adoro. pensa assim, mas o meu não se compara do da Carol. O bolo de milho da Carol é maravilhoso. Assim, pelo menos esse eu ainda entrada consigo do céu, fazer, assim. gente. Esse eu não tô errando, mas os outros, gente, dissesse dia dos namorados, não, a gente fez aniversário de namoro, né? 14 anos juntos. E eu fui fazer uma sobremesa e eu precisava do bolo de chocolate. Pensa como ficou o bolo de chocolate. Ainda bem que eu precisava esfarelar o bolo de chocolate. Daí deu certo. Menos mal. Bolo de chocolate ficou assim. Duda, fica o convite para quando você vier a Floripa para experimentar o bolo de milho da Carol, porque é o melhor bolo de milho que acho que todo mundo já comeu, todo mundo que fez essa experiência. É o hall de entrada do céu, Duda. Provar o bolo de milho da Carol. Aí a gente tá fazendo uma baita uma propaganda. Muito bom. Louca por bolo de milho. Nossa, sou apaixonada mesmo. Bolo de milho com goiabada. Nossa! Você vai ter que trazer a receita de goiabada que você publicou no seu Instagram ali, que eu vi que tem uma receita de goiabada. Ai,
Que eu já quero pegar a receita, porque eu amo goiaba, gosto. Gente, na verdade, não tem o que eu falo assim, não gosto de comer. Não, como de tudo, é um negócio bem rolê. Tinha uma coisa que você falou sobre a questão, no outro episódio, você falou sobre a questão do nosso paladar ir mudando, né? Eu não comia de jeito nenhum nada com azeitona. Odiava azeitona. Nossa, Deus me livre, não conseguia. Hoje em dia, gente, adoro, maravilha. Outra coisa que eu não comia de jeito nenhum era... Como é o nome daquele tempero? Que parece salsinha, mas não é salsinha? Coentro. Eu ainda tenho um ranço médio de coentro. Meu ranço já tá médio, porque a minha sogra nordestina, tudo é coentro, né? Na vida de um nordestino. Eles colocam coentro no arroz, no feijão, né? Aí quando eu tô na casa, ela dá uma maneirada que ela sabe que eu não gosto, mas ainda assim ela coloca. Então, acho que... e aí eu fiz alguns semestres da faculdade de gastronomia e a gente tinha toda essa questão de sempre ir provando tudo. Então, tipo, uma pessoa fazia era que nem MasterChef mesmo, assim, lá, né? Fazia, sei lá, todo mundo empratava as coisas no final da aula e todo mundo provava tudo de todo mundo. Então, isso me fez crescer o meu paladar muito. Então, acho que também uma boa dica para as pessoas que têm dificuldade com o paladar é não deixar de provar. Eu acho que isso faz parte do processo, assim, né? De você... eu não gosto, mas eu vou comer, vou provar. Aí eu vou me propor ali a comer 2, 3 garfadas e ver. E aí, às vezes, eu vou me habituando também àquilo, né? Tô errado, tô certa, pode ser. Ajuda. Certíssima. Certíssima. Porque eu falo muito sobre isso também, que às vezes a gente tem um preconceito alimentar com algumas coisas, né? Eu mesma já tive isso, né? E é muito importante a gente se desprender disso, na verdade, de todos os nossos preconceitos. Mas isso nos dá liberdade de conhecer coisas novas, né? Às vezes coisas que tem um nome estranho, alguma coisa que a gente nunca viu, e a gente se permitir conhecer essas coisas vai com certeza aumentar nosso repertório alimentar, aumentar o nosso gosto, nosso paladar. Isso é ótimo, perfeito. É muito legal como as coisas... e aí a gente falava também no primeiro episódio, né? Resgatando aí o pensamento. Coisas que a gente vive na parte da nossa alimentação que se refletem na nossa vida como um todo, né? Tipo, às vezes a gente conhece uma pessoa, a gente pega ranço da cara dela, mas nem deu oportunidade. Cara, acontece isso muito comigo. Tem muita gente que me conhece e acha que eu sou insuportável. Aí eu falo assim, dê a oportunidade de eu te mostrar que eu sou muito mais do que insuportável. Você vai ver que eu sou realmente insuportável, mas eu sou mais do que isso, entendeu? Às vezes a pessoa tem razão. Claro que tem razão. Essa foi a minha experiência com Franciele, gente. Essa foi a minha experiência. Então, a nossa experiência alimentar também se traduz na nossa vida, né? Tipo, e a gente precisa estar aberto, né? Acho que hoje em dia a gente precisa estar aberto ao novo, que a tecnologia nos traz muito isso, né? Sempre tem uma novidade, uma coisa acontecendo no mundo, uma loucura. Então, se reflete com certeza na nossa alimentação. Eu tenho um amigo que ele tem uma alimentação muito reduzida. Tipo, não come arroz, não come feijão, não come salada. Tipo, eu falei, gente, o que a pessoa come, né? Come só macarrão. E eu falo, meu Deus, você precisa aumentar seu repertório. Não dá para você ficar fazendo isso. E esses dias eu estava assistindo um programa na TV, não sei se vocês já assistiram, que fala sobre compulsão alimentar. Aí eu vi um episódio antigo até, mas eu achei muito interessante, que mostrou uma pessoa que só comia pizza. Ela não comia nada que não fosse pizza. E aí o cara pegou e fez um cálculo da quantidade de anos que ela estava só comendo pizza e colocou as caixas de pizza na frente da casa dela, assim. Aí quando ela saiu de casa, ela se deu para ela ter uma noção de quanta pizza ela tinha comido e era só aquilo, assim, né? Então, eu acho que... E às vezes a gente faz essas coisas, a gente cria essas rotinas, esses gatilhos mentais, e a gente não se dá conta por causa da loucura que é a nossa vida, né?
Então, acho que precisa cair na real mesmo, né? E entender como a Duda ia falando. Pelo menos é isso que eu estou extraindo aqui desse bate-papo, que foi tão maravilhoso, assim, né? Acho que eu vou dormir hoje, que a gente está gravando à noite, eu vou dormir pensando nisso, assim, tipo, a gente precisa cair na real e é tempo, estamos, né, vivos, é tempo de mudar. Então, de quais são as práticas que a gente vai tendo no nosso dia a dia e a gente vai botando a culpa na nossa rotina, sendo que a gente pode olhar, né, para nossa vida e falar, não, meu, isso aqui eu posso ceder, isso aqui eu posso mudar, porque é em vista de um bem maior, em vista da minha saúde, é em vista do meu corpo. Isso é muito importante, assim, né, Fran? Porque eu me obriguei a uma experiência minha com a comida, né, com a cozinha, assim, né? Eu não aprendi a cozinhar em casa, né? Eu aprendi a cozinhar depois que casada, assim, né? Eu sabia fazer um arroz, uma carne, mas muito precária, assim, né? E aí eu tive que botar minha cara a tapa, assim, né? No início, a gente chega no casamento, cada um com um paladar, né? Eu lembro que no início meu marido dizia, meu Deus, mas essa comida tá sem sal, porque na casa deles comiam comida bem salgada, né? E eu sempre aprendi, porque minha avó era diabética, hipertensa, diabética, então a comida era muito mais natural do que muito temperada, assim, né? E aí eu sempre aprendi a botar pouco sal, pouco açúcar nas coisas, então, e aí a gente foi adaptando o nosso paladar, né? Um ao outro, assim, né? E também fui aprendendo muitas coisas depois, por exemplo, com a Fran me ensinou muitas coisas na cozinha, assim, né? Coisas práticas também, né? Porque para mim um problema para ir para a cozinha porque eu era muito atrapalhada. Muito atrapalhada. Para mim fazer o almoço, às vezes eu levava mais de 1 hora, né? E agora com 4 crianças é impossível assim. Então, ainda hoje, de vez em quando eu mando, Fran, como é que eu faço isso? Sim, me ajuda a agilizar aqui, porque às vezes esse é o problema, né? Da gente estar nessa comida industrializada, porque a gente quer fazer, a gente tem muitas coisas para fazer, né? Temos muitas coisas para fazer. Nesse tempo de pandemia, assim, eu tô me vendo bem doidinha, assim, né? Porque é casa, é EAD de 3 crianças, limpeza, é uma bebê amamentando uma bebê, né? Que demanda muito tempo, né? E é a comida, e é a roupa. Então, esses gatilhos, assim, que a gente também precisa ir aprendendo, assim, né? Para poder agilizar o processo, porque cozinhar não é um problema, né? Eu fui aprendendo isso, né? Nesses 10 anos de casado, assim, cozinhar não é um problema, cozinhar não é difícil, né? Existem formas de cozinhar mais rápido, né? A panela de pressão se tornou uma amiga. e, e, e é muito mais saudável. A gente vê a diferença no nosso corpo, né? Com a alimentação que a gente faz em casa. É muito isso que tu ia falando, né, Duda? A gente vai vendo a qualidade e sabendo o que a gente está botando na mesa, né? Eu vejo muito nos meus filhos isso, assim, né? Quando não tem salada na mesa ou quando não tem o feijão, eles me cobram. Eles me cobram. Mãe, é só isso? Não tem salada? Eles me pedem porque para eles isso já é um hábito, né? A gente vai criando bons hábitos com a alimentação. Exatamente. Sim, isso é ótimo. E aí tu estava falando, né, sobre tu ter vindo de uma família que tinha bons hábitos com a alimentação por causa da tua avó, que tinha problema com a hipertensão, com a glicose. Na verdade, esses bons hábitos desses alimentos, né, eu diria que, assim, os alimentos deveriam ser os nossos medicamentos. Porque hoje em dia, a gente pode dizer que o problema vem do alimento e a solução vem do alimento, né? A gente tem se alimentado mal, isso gera problemas na gente. Problemas como hipertensão, problemas como uma glicose muito alta. Daí o que se faz? Você vai ao médico e ele te dá remédios, né? Daí você toma um remédio para isso, o que acontece? Seu fígado fica com problema porque está tomando muito remédio. Daí você tem que tomar outro remédio. Daí você tem uma gastrite, porque o teu estômago está recebendo remédios demais, quando na verdade a solução estava lá no princípio.
que são os hábitos saudáveis, né? Que é a forma mais fácil da gente resolver tudo. Então, tem uma frase que diz que quando a gente não sabe qual é a resposta, geralmente o mais simples é a resposta certa, né? E é isso. É os nossos hábitos, a nossa alimentação e muito importante a constância, né? Esses hábitos, porque às vezes a pessoa diz, eu me alimentava mal, mas eu já tô comendo bem há uma semana e eu não tô vendo diferença nenhuma, sabe? Não é isso. É uma vida de construção, sabe? É o tempo que constrói um corpo saudável, um corpo feliz, né? São todas essas coisas, né? Na simplicidade do que a Terra nos dá. Duda, e aproveitando essa simplicidade e coisas que a Terra nos dá, agora vai ser uma pergunta de jogo rápido, tá? Que a gente também no After gosta de dar dicas super valiosas pra gente e pra quem nos ouve. E aí você estava compartilhando aí um pouco e quero saber, se a gente pudesse optar por, vamos supor aí, de 3 a 5 temperinhos, coisinhas, comidas, coringas para trazer para nossa alimentação. O que a Duda ia nos indicar? Assim, para comidas no geral, e aí a gente pode pensar em café da manhã, em almoço, temperos, coisinhas para a gente trazer, então, essa maior qualidade, coisinhas que a terra nos dá para a gente trazer para dentro de casa. Tá, eu vou fazer o contrário, na verdade. Eu vou te dizer o que não comer, Show! tá? Porque é uma vastidão de coisas que a gente pode trazer. Na verdade, claro que os temperos, enfim, os alimentos da terra são sempre maravilhosos, sempre vão nos agregar. Mas coisas que a gente deveria evitar para ter uma vida mais saudável. Os ultraprocessados, em primeiro lugar, tá? E coisas assim que a gente está acostumado desde a infância. Os achocolatados, a margarina, né? Então, são coisas que a gente deveria cortar total da nossa vida, né? Eles passam por o ultraprocessado é justamente disso. Muitos processos e o que sobra ali é quase que não é um alimento, né? De tanto processo que faz. E as carnes, principalmente gordurosas, né? Então, a gente está acostumado, o brasileiro tem um hábito muito grande de consumir carne, mas eu gostaria de sugerir, assim, uma redução. Não consumir todos os dias da semana, cortar alguns dias. Eu, há algum tempo já, cortei a carne da minha vida e vi melhorias, mas eu acho que isso é muito de cada pessoa, assim. Eu não levanto essa bandeira, assim, porque acho que cada um deve se sentir, né? Então, na verdade, eu diria que são os ultraprocessados e as carnes principalmente gordurosas, né? E o resto, assim, ver o que é mais natural possível, o que é aquela comida de verdade, aquilo que é menos embalado, aquilo que é menos higienizado e processado. Né? Então, vai por isso aí. Muito que bem, já temos a receitinha do que como começar, né? Um pontapé. E claro que também as mudanças não são da água pro vinho, né? Então a gente começa com um pouquinho, faz uma mudancinha, né? Opta por outras opções, mas muito massa aqui, ó. Já dá pra gente trabalhar um pouco mais a nossa qualidade de vida. Então, o nosso momento fica a dica do After Podcast para essa edição com a Duda. Muito que bem. França, tá mutada! Vai! Aleluia! Leitura labial ainda não fazemos, querida. Duda, indica pra gente um livro. Então, cá, esse livro que tá aqui, ele virou meu livrinho de bolso, embora ele seja, assim, meio grande, né? É livro de mochila. Isso! O nome desse livro é Cirurgia Verde, tá? Se vocês quiserem anotar, Cirurgia Verde, do Dr. Alberto Perivanês Gonzalez. Eu posso passar o nome certinho para vocês, para aparecer aí no vídeo, tá? E daí aqui ele vai explicar desde os mais pequenininhos sistemas do nosso corpo até o corpo como um conjunto, né? Como um grande órgão que funciona inteiro, né? Então, esse livro aqui mudou a minha vida totalmente e eu recomendo a qualquer um que queira mudar de vida, para quem está começando, para quem já está mais avançado,
né? Mas é um livro realmente extraordinário, que tem muito a oferecer. Eu super recomendo. Ótimo. Cirurgia Verde. Cirurgia Verde. Compre e divirta-se, né? Você que ficou inspirado com as mudanças. Eu não vou falar para vocês o que eu tava olhando ali na internet. Na verdade, eu vou falar. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiquei com tanta vontade de comer araçá. Ai, meu Deus, Meu Deus, meu Deus. Essa foto aqui especificamente me deixou com muita água na boca. Essa foto aqui, cadê? Essa aqui, olha. Depois da chuva. Meu Deus, olha isso. Minha boca chega a go. Muito Tem o obrigada. vermelhinho e tem o amarelo, né? Hã? Tem o vermelhinho e tem o amarelo, né? Mas o que Ai. tem aqui em casa é o vermelho, e honestamente é o meu favorito. É maravilhoso. Ai, meu Deus, eu preciso de uma muda. Então, assim, se você tá me ouvindo, tem muda de Araçá para me mandar, manda para mim aqui em São Paulo, que eu vou ser muito feliz. Duda, muito obrigada. Palmas para Duda, gente. Obrigada, Duda. Foi muito maravilhoso, Foi né? muito legal. Gratidão. Gente, sigam Obrigada, a Duda, Duda. que tá o arroba dela. Sigam a Duda. E mandem DM para ela lá no Instagram, que ela vai ajudar vocês. Ela vai responder, vai marcar com vocês para conversar, né, Duda? Vai mostrar o trabalho dela para vocês, vai dar as dicas de pão, dica de receita de goiaba. Tem muita goiabada, tem muita coisa legal lá no Instagram da Duda. Muito obrigada. Vou deixar a tua amiga gaúcha aí se despedir, que já tá com o olho cheio de lágrima ali, ó, que eu tô vendo. Não, é muito legal assim ver isso, porque ela falando sobre isso, agora tu tá falando de olho cheio de lágrimas, mas eu via o brilho no que ela falava, sabe? E isso vai conquistando a gente também, né? Então eu fico também muito feliz, né, de te ver assim, né, crescendo tão linda. Realmente é uma pessoa que deu para ver que cresceu em estatura, sabedoria e graça, né? É, né? E olha que os irmãos dela são altos, tá? Né? Só o mais velho tem 1,92 m, né? Ele é alto, então eles realmente crescem em estatura, né? Mas sobretudo em sabedoria e graça, né? Muito, muito obrigada por tudo que tu partilhou aqui, né? E que tu possa, né, repassar para mais jovens, não só jovens, mas adultos, né? Todo esse desejo, né, de fazer com que o nosso alimento nos faça crescer, né, tanto por dentro quanto por fora, viu? Muito obrigada, Duda. Olha quem tá aí, ó. Ó, os invasores aqui, ó. Invasão. Esse é o caçula, agora apareceu o mais velho. Então, gente, muito obrigada. Próximo podcast. Fique ligado, a gente vai trazer mais informações, assuntos que façam você crescer, essa sua cabecinha dura. A gente vai fazer você amolecer esse seu coraçãozinho de pedra. A gente vai fazer. Então, até o próximo episódio. Um beijo e até lá. Valeu! Valeu!